Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica, pelas origens de tudo, explorando o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Este livro não é apenas uma coleção de histórias antigas, é a base da fé para bilhões de pessoas e moldou a civilização ocidental. Então, prepare-se para mergulhar nos mistérios da criação, nas vidas dos primeiros humanos e nas promessas que ecoam até hoje. Tudo começa no escuro, no vazio. Então uma voz poderosa declara: haja luz. E a luz se fez. Em 6 dias, o universo é formado. Os céus, a terra, os mares, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais. Tudo criado com perfeição. No auge dessa criação magnífica, Deus forma o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego da vida, e Adão se torna um ser vivente. Mas Adão estava só. Então, de sua própria costela, Deus cria a mulher, Eva, juntos. Eles vivem em harmonia no Jardim do Éden, um paraíso de beleza e inocência. Eles tinham tudo, com apenas uma regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a perfeição é desafiada. Uma serpente astuta, a personificação do engano, planta a semente da dúvida na mente de Eva. Será que Deus realmente disse para não comerem de nenhuma árvore do jardim? A tentação é sutil, mas poderosa. A serpente promete que, ao comerem o fruto, seus olhos se abririam e eles seriam como Deus. Eva cede, come o fruto e o oferece a Adão, que também come. Naquele momento, a inocência se quebra. Eles percebem sua nudez e sentem vergonha. A conexão pura que tinham com seu Criador é rompida pela desobediência. Quando Deus os confronta, eles culpam um ao outro e culpam a serpente. As consequências são imediatas e severas. A serpente é amaldiçoada, a mulher sentirá dor no parto e o homem terá que trabalhar arduamente para tirar o sustento da terra. E a consequência final: a expulsão do Jardim do Éden, o acesso à árvore da vida, é bloqueado. E a humanidade agora enfrenta um mundo de dificuldades, trabalho e mortalidade. A queda não foi apenas um evento. Foi uma mudança fundamental na condição humana. Fora do paraíso, a vida continua. Mas agora, marcada pela dor. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim é agricultor, e Abel, pastor de ovelhas. Chega o dia de oferecerem sacrifícios a Deus. Abel oferece as melhores partes de seu rebanho, uma oferta feita com fé, que agrada a Deus. Caim, por outro lado, oferece frutos da terra, mas seu coração não está no lugar certo, e sua oferta é rejeitada. Em vez de se arrepender, Caim é consumido pela raiva e pelo ciúme. Ele atrai seu irmão Abel para o campo, e num ato de fúria, comete o primeiro assassinato da história. A terra clama pelo sangue inocente. Quando Deus pergunta por Abel, Caim responde com a famosa e fria pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? A marca de Caim se torna um símbolo de sua culpa e alienação. O pecado, antes um ato de desobediência, agora se manifesta como violência fratricida, mostrando como a escuridão se aprofundava no coração humano. A descendência de Caim segue um caminho de arrogância e violência, enquanto a linhagem de Sete, outro filho de Adão e Eva, invoca o nome do Senhor. Mas com o passar das gerações, a maldade se espalha por toda a terra. A Bíblia descreve um mundo onde os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. A corrupção era tão profunda, a violência tão generalizada, que Deus se entristece por ter criado a humanidade. Ele decide purificar a terra com um dilúvio global, um recomeço drástico. No meio dessa corrupção, porém, havia um homem justo, Noé. Deus encontra graça em Noé e lhe dá uma tarefa monumental: construir uma arca gigantesca, um navio de madeira para abrigar sua família menos sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, e um casal de cada espécie de animal. Imagine a cena. Por décadas, Noé e sua família trabalham incansavelmente, construindo essa arca em terra seca, enquanto o mundo ao redor provavelmente zombava deles. Mas Noé obedeceu. Quando a arca finalmente fica pronta, os animais chegam D2M2,
e entram na arca. Noé e sua família entram por último. E Deus mesmo fecha a porta. Então, as comportas do céu se abrem, e as fontes do abismo jorram. Chove por 40 dias e 40 noites. As águas sobem, cobrindo as planícies, as colinas, e finalmente, as montanhas mais altas. Tudo que tinha fôlego de vida na terra perece. Apenas a arca flutuando, segura sobre as águas, sobrevive, um símbolo da salvação em meio ao juízo. Por meses, a arca flutua sobre um mundo submerso. Finalmente, as águas começam a baixar. Noé envia um corvo e depois, uma pomba. A pomba retorna, mas na segunda vez, ela traz um ramo de oliveira, o sinal de que a terra estava reaparecendo. Quando finalmente a terra seca, Deus ordena que eles saiam da arca. O primeiro ato de Noé é construir um altar e adorar a Deus. Deus, em resposta, faz uma aliança com Noé e toda a criação. Ele nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. O sinal dessa promessa eterna é o arco-íris, um lembrete colorido da fidelidade e da graça de Deus. Com a terra repovoada pelos descendentes de Noé, a humanidade, mais uma vez, se une. Todos falavam a mesma língua e tinham um só propósito. Eles migram para a planície de Sinar e, movidos pelo orgulho e pelo medo de se espalharem, decidem construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. A Torre de Babel. O objetivo era fazer um nome para si mesmos, um monumento à sua própria força e unidade, desafiando a ordem de Deus de encher a terra. Deus vê essa arrogância e decide intervir. Ele confunde a língua deles. De repente as pessoas não conseguiam mais se entender. O trabalho para, e a confusão se instala. O grande projeto de unidade humana, baseado no orgulho, desmorona. As pessoas se separam em grupos linguísticos e se espalham por toda a face da terra. Exatamente o que eles tentavam evitar. A Torre de Babel se torna um símbolo da rebelião humana e da soberania de Deus, explicando a diversidade de povos e línguas no mundo. A humanidade, mais uma vez, escolheu seu próprio caminho, resultando em divisão. Após a dispersão de Babel, a narrativa de Gênesis se concentra em uma única linhagem, a de Sem, que levará a um homem que mudaria o curso da história. Abrão, que mais tarde seria chamado de Abraão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã sofisticada. Um dia, Deus o chama, com uma instrução radical. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Junto com essa ordem, vem uma promessa extraordinária. Deus promete fazer de Abrão uma grande nação, abençoá-lo, engrandecer seu nome, e através dele, abençoar todas as famílias da terra. Abrão-Ra, com 75 anos, e sua esposa Sarai, que era estéril, obedecem. Eles deixam tudo para trás e partem em uma jornada de fé rumo ao desconhecido, confiando apenas na promessa de Deus. A vida de Abraão é uma montanha-russa de fé e dúvida. Ele enfrenta fome, guerras e conflitos familiares. O tempo passa e a promessa de um filho parece cada vez mais distante. Sarai, em desespero, sugere que Abraão tenha um filho com sua serva Agar, Nazesmiel. Mas este não era o filho da promessa. Anos depois, quando Abraão tem 100 anos e Sara 90, Deus reafirma a promessa. E contra todas as probabilidades, Sara concebe e dá à luz um filho, Isaque. O riso de incredulidade se transforma em riso de alegria. Isaque é o filho milagroso, a prova viva da fidelidade de Deus. Mas a fé de Abraão seria testada de uma forma extrema. Deus lhe pede o impensável. Leve seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e sacrifique-o como holocausto. Imagine a agonia de Abraão. Mesmo assim, ele obedece. Ele viaja por 3 dias, até o Monte Moriá. No último momento, quando Abraão levanta a faca, um anjo do Senhor o impede. Deus provê um carneiro para o sacrifício. Esse teste supremo revela a profundidade da fé de Abraão, que estava disposto a entregar seu bem mais precioso, confiando que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque. Por causa de sua obediência, Deus reafirma sua aliança com bênçãos ainda maiores. A história da promessa continua com um filho de Abraão, Isaque. Ilai se casa com Rebecau, que como Sara, era estéril. Isaque ora, e Deus abre o ventre de Rebeca, que dá à luz gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, eles já lutavam. Esaú nasce primeiro ruivo e peludo, um caçador habilidoso, o favorito de seu pai. Jacó nasce em seguida, segurando o calcanhar de seu irmão, um homem quieto, que gostava de ficar nas tendas, o favorito de sua mãe. A rivalidade entre eles
define suas vidas. Um dia, Esaú volta faminto da caça, e por um prato de lentilhas, vende seu direito de primogenitura, o direito à herança dupla, para Jacó mais tarde. Com a ajuda de sua mãe, Jacó engana seu pai, Isaque, que já estava velho e cego, e rouba a bênção que pertencia a Esaú. A fúria de Esaú é tão grande que Jacó precisa fugir para salvar sua vida. Na sua fuga, Jacó tem um sonho poderoso em Betel. Ele vê uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. No topo está o Senhor, que reafirma a aliança feita com Abraão e Isaque, prometendo a Jacó a terra, descendentes numerosos e sua presença constante. Jacó chega à terra de seus parentes e se apaixona por Raquel. Ele trabalha 7 anos para seu tio Labão para se casar com ela, mas é enganado e acaba se casando com a irmã mais velha. Lia ele então trabalha mais 7 anos por Raquel. Com suas 2 esposas e suas servas, Jacó tem 12 filhos, que se tornariam os pais das 12 tribos de Israel. Após 20 anos, Jacó decide voltar para sua terra. O momento mais tenso é o reencontro com Esaú. Na noite anterior, Jacó luta com um homem misterioso até o amanhecer. Ele se recusa a soltá-lo até ser abençoado. O homem muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. O reencontro com Esaú, para sua surpresa, é de perdão e reconciliação. A saga da família continua com os 12 filhos de Israel, mas a narrativa agora se foca em um deles. José, ele era o filho favorito de Jacó, nascido em sua velhice, filho de sua amada Raquel. Jacó lhe dá uma túnica colorida, um símbolo de seu favoritismo, que desperta um ciúme mortal em seus irmãos mais velhos. Para piorar, José tem sonhos que sugerem que ele governará sobre sua família. Os irmãos, consumidos pelo ódio, planejam matá-lo, mas acabam vendendo-o como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Eles mancham a túnica de José com sangue de animal e a levam ao pai, fazendo-o acreditar que seu filho amado foi morto por uma fera. Jacó fica inconsolável, vivendo décadas de luto. Enquanto isso, no Egito, a jornada de José é uma incrível história de superação e providência divina. No Egito, José é comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Apesar de ser um escravo, Deus está com José, e tudo o que ele faz prospera. Ele ganha a confiança de seu mestre e se torna o administrador de toda a sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tenta seduzi-lo. José, fiel a Deus e a seu mestre, recusa e foge. Em vingança, ela o acusa falsamente de tentativa de abuso, e José é lançado na prisão. Mesmo na prisão, a presença de Deus continua com ele. José ganha a confiança do carcereiro e interpreta os sonhos de 2 outros prisioneiros, o padeiro e o copeiro do faraó. Suas interpretações se cumprem, mas o copeiro, uma vez liberto, se esquece de José. 2 anos se passam. Então, o faraó tem sonhos perturbadores, que ninguém, no Egito, consegue interpretar. O copeiro finalmente se lembra de José. Trazido da prisão, José, com sabedoria divina, interpreta os sonhos do faraó. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselha o faraó a armazenar grãos durante os anos bons. Impressionado, o faraó coloca José como o 2º homem mais poderoso de todo o Egito, responsável por administrar a nação. Quando a fome chega, ela atinge não apenas o Egito, mas também Canaã, onde a família de José vivia. Desesperado por comida, Jacó envia seus 10 filhos mais velhos ao Egito para comprar grãos. Eles chegam e se curvam diante do governador egípcio, sem reconhecer que era seu irmão José. Os sonhos de infância de José estavam se cumprindo. José os reconhece, mas os testa para ver se eles mudaram. Após uma série de provações que os forçam a confrontar sua culpa, José finalmente se revela a eles. Eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Mas não se aflijam, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou à frente de vocês. É um momento de choque, medo e, finalmente, de um perdão profundo. O mal que eles fizeram, Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. José manda buscar seu pai, Jacó, e toda a família. O reencontro entre Jacó e seu filho, que ele pensava estar morto, é um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. O faraó acolhe a família de Israel e lhes dá a melhor terra do Egito, a terra de Gósen, para viverem. Assim, a família de Abraão, Isaque e Jacó se estabelece no Egito. O livro de Gênesis termina aqui, com o povo de Israel prosperando em uma terra estrangeira, preparando o cenário para a próxima grande história da Bíblia: a escravidão e a libertação. No livro de Êxodo, Gênesis nos mostra as origens de tudo, do universo, da humanidade, do pecado, da redenção e de um povo escolhido. É uma história sobre a soberania de Deus, que tece seus planos perfeitos, através das vidas imperfeitas e bagunçadas de homens e mulheres. É sobre a promessa de que, mesmo na escuridão, Deus está trabalhando para trazer a luz. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível
pelo livro de Gênesis, Sebok. Gosto, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual parte da história mais te impactou. Até a próxima.